Olá, pessoal! Então, como sempre, nós vamos resolver o questionário da semana anterior, tá bom? Lembrando que as questões aparecem em ordem diferente e as alternativas também. Então, a primeira aqui que aparece para mim, o cosseno de 60 graus é meio. O que eu faço para resolver isso? A gente pode fazer a tabelinha dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno, tangente. Acho que eu fiz pequeno aqui. Depois a gente coloca 30 graus, 45 graus, 60 graus. A gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E tudo na raiz. Isso. E aí, tangente de 30 é raiz de 3 por 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3. Com a nossa tabelinha, que não ficou tão bonita, né? Mas cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus é meio. Ok, verdadeira. Uma escada de um pedreiro de 6 metros está apoiada. Então, a escada está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. E a escada tem 6 metros. Qual é a distância do pé da escada à parede? Distância do pé da escada à parede. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, o comprimento, então, da escada é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, então é a hipotenusa. Cateto oposto, então x é cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Qual relação que nós vamos utilizar? Ó, cateto adjacente e hipotenusa. Então, é cosseno de 60 graus igual cateto adjacente x por hipotenusa 6. Cosseno de 60, então vamos cosseno de 60, a gente tinha até visto aqui meio. Então, ficamos com meio igual a x por 6. Multiplicamos em cruz, temos 2x igual 1 vezes 6, que é 6. X igual, o 2 que está multiplicando passa dividindo, 6 dividido por 2, 3. Então, 3 metros. No meu caso, alternativa B. O objeto percorre 8 metros ao ser solto sobre um plano inclinado que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal do solo. Então, o objeto percorre, né, um plano inclinado de 60 graus, percorre 8 metros. Determine a altura em relação ao solo. Então, determinar aqui a altura. Temos um triângulo parecido com o anterior. Então, 8 metros é a nossa hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 60 graus é x. Cateto oposto por hipotenusa, a relação é seno. Então, seno de 60 graus é igual a cateto oposto x por hipotenusa 8. O seno de 60 graus, é raiz de 3 por 2. Então, raiz de 3
por 2 é igual a x por 8. Multiplicamos em cruz, ficamos com 2x igual 8 raiz de 3. O 2 que está multiplicando passa dividindo, x igual a 8 raiz de 3 por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, x igual a 4 raiz de 3 metros. No meu caso, alternativa E. O seno de 30 graus é raiz de 3 por 2? Vamos ver, seno de 30 graus é meio. Então, falso. A tangente de 30 graus é raiz de 3? A gente pode voltar lá na tabela, né? Mas esse a gente tem que saber decor. Tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3. Então, tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3, não raiz de 3, então falso. Assinale o valor de x. Então, nós temos um triângulo retângulo, lado oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Ângulo de 60 graus, esse é o cateto oposto, então x, que tem medida x, é cateto adjacente. Relação entre cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Então, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente x por hipotenusa 9. Cosseno de 60 graus. Vamos lá. Cosseno de 60 graus, meio, né? Que era o nosso primeiro aqui. Cosseno de 60 graus, meio. Então, nós vamos colocar meio aqui. Meio igual x por 9, multiplicando em cruz, 2x igual a 9 vezes 1, 9. Então, x igual a 9 por 2. 9 por 2 é 4,5. Então, no meu caso, a alternativa E. Valor de x, então, ângulo de 90 graus, lado oposto é a hipotenusa, de medida 11 por 2. Vamos utilizar um ângulo de 30 graus, então, cateto oposto tem medida x, relação cateto oposto com hipotenusa é seno. Então, seno de 30 graus é cateto oposto x por hipotenusa 11 por 2. Seno de 30 graus, seno de 30 graus, meio. Então, meio igual a x por 11 meios. Então, 11 meios que está dividindo, ele passa multiplicando, ficamos com x igual a meio vezes 11 meios. Ficamos com x igual 1 vezes 11, 11. 2 vezes 2, 4. Então, 11 quartos. No meu caso, alternativa C. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 por 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 por 2. Verdadeiro. Vamos ver se tem mais alguma. Tem. Assinale o valor de x. Então, ele quer o valor de x. O que nós precisamos fazer aqui? Nós temos um triângulo retângulo, duas medidas de cateto. Como que eu consigo encontrar essa medida aqui? Eu não tenho os ângulos aqui, então, mas eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, esse lado aqui é hipotenusa, eu vou chamar de
y. Eu tenho por Pitágoras que y ao quadrado é a medida de um cateto ao quadrado, então raiz de 2 ao quadrado, mais a medida do outro cateto ao quadrado, então mais raiz de 10 ao quadrado. Y ao quadrado igual raiz de 2 ao quadrado é 2, mais raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, y ao quadrado é igual a 12. Y, extraindo a raiz dos dois lados, é igual a raiz de 12. Nós podemos, 12 é quanto? Vamos fatorar. 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu posso reescrever isso aqui como o 2 ao quadrado ele sai da raiz, então fica 2. O 3 não sai, então raiz de 3. Agora, eu tenho um outro triângulo retângulo. A medida x é a minha hipotenusa. E y é aqui é o cateto oposto, y é o cateto adjacente em relação a esse triângulo aqui, Cateto adjacente por hipotenusa, cosseno. Então, cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente y, que é 2 raiz de 3, por hipotenusa x. Quanto que é cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus a gente viu que é raiz de 3 por 2. Então, raiz de 3 por 2 igual a 2 raiz de 3 por x. O x que está dividindo passa multiplicando. O 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes 2, 4. O raiz de 3, que estaria multiplicando o x, passa dividindo. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, x igual a 4. No meu caso, letra B. Temos mais um. O seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus são iguais a raiz de 2 por 2? Sim, Quando a gente faz a tabelinha, tanto o seno quanto o cosseno de 45 graus é raiz de 2 por 2. Portanto, essa afirmação é verdadeira. E os exercícios estão finalizados. Espero que eu tenha ajudado na compreensão da questão que você não entendeu, tá bom? Obrigada, é isso. Tchau, tchau.